Seja bem-vindo ao meu canal Escuridão da Noite. Aqui você encontrará uma variedade de histórias e lendas. Cada história será contada de forma envolvente e emocionante, levando você em uma jornada através do tempo e do espaço. Espero que você desfrute dessas histórias tanto quanto eu gosto de contá-las. Gostaria de pedir a vocês para se inscrever, deixarem os seus comentários e opiniões sobre o vídeo. Eu gostaria de saber o que vocês acharam da história, e se vocês tiverem sugestões de histórias para eu contar, ficaria muito feliz em ouvir. Boa viagem! A lenda do cemitério Igate. Há muitas lendas e histórias assustadoras que circulam ao redor de cemitérios, mas poucas são tão enigmáticas e assustadoras quanto a lenda do cemitério Igate, localizado no norte de Londres. A história começa nos anos 60, quando o cemitério foi abandonado e deixado à própria sorte. Com o passar do tempo, o cemitério se transformou em um lugar assustador e mal-assombrado, com relatos de atividade paranormal e aparições espectrais. Um jovem chamado David Farhan, que se interessou pelo cemitério depois de ouvir falar das lendas que o cercavam. Ele começou a visitar o cemitério regularmente e logo começou a relatar estranhos fenômenos, incluindo aparições espectrais e atividade paranormal. Ele afirmou ter visto uma figura alta esquelética que se movia entre as sepulturas e que sentiu uma sensação estranha e ameaçadora quando estava no cemitério. Outros começaram a relatar avistamentos similares e logo a lenda do cemitério Igate se espalhou. Algumas pessoas acreditavam que o cemitério era assombrado por um vampiro, enquanto outros acreditavam que era assombrado por espíritos malignos. As histórias eram tão assustadoras que muitas pessoas evitavam o cemitério completamente. David Farhan fundou a Sociedade para o Estudo do Espiritismo e Ocultismo e começou a realizar investigações no cemitério. Ele e sua equipe registraram vários fenômenos estranhos, incluindo luzes estranhas, sombras misteriosas e até mesmo uma aparição de uma figura espectral. Ele também relatou ter sido ameaçado e perseguido por alguém ou algo enquanto estava no cemitério. Enquanto isso, outra pessoa, chamada Sean Manchester, fundou a Sociedade de Pesquisa Vampírica e também começou a investigar o cemitério. Ele acreditava que o cemitério era assombrado por um vampiro e que ele precisava ser destruído antes que causasse mais problemas. Ele e sua equipe realizaram várias cerimônias de exorcismo no cemitério e afirmaram ter destruído o vampiro. A lenda do cemitério Igate continua a intrigar e assustar as pessoas até hoje. Embora as investigações e cerimônias de exorcismo tenham sido realizadas, muitos ainda acreditam que o cemitério é assombrado por algo sinistro. Algumas pessoas afirmam ter visto a figura espectral de um vampiro, enquanto outros relatam ter ouvido gemidos e gritos estranhos vindos das sepulturas. Hoje, o cemitério Igate é aberto ao público, mas é monitorado de perto para evitar vandalismo e invasões. Os visitantes podem andar pelos jardins e ver as tumbas antigas, mas são aconselhados a evitar entrar nas áreas mais isoladas do cemitério depois do anoitecer. A verdadeira natureza da lenda do cemitério Igate é desconhecida, mas o mistério e o ar de assombração que envolve o lugar continuam a atrair curiosos e aqueles que buscam uma adrenalina. Alguns acreditam que é apenas uma história criada para assustar as pessoas, enquanto outros acreditam que há algo realmente assustador escondido nas sombras do cemitério. A lenda do cemitério Igate continuará a ser contada por gerações, deixando as pessoas a se perguntar se há algo realmente sobrenatural acontecendo lá dentro. A lenda da bruxa de Blair. Na década de 1700, as acusações de bruxaria eram comuns em Scotland, mas a história da bruxa de Blair é uma das mais assustadoras. Em 1704, uma mulher chamada Janet Orne foi condenada como bruxa e foi queimada viva na frente de uma multidão. Dizem que sua alma ainda assombra as ruas de Blair, buscando vingança. Neste artigo,
Vamos mergulhar na história da bruxa de Blair e explorar as lendas e histórias que ainda são contadas até hoje. Pouco se sabe sobre a vida de Janet Orne antes de sua condenação como bruxa. Ela era uma mulher idosa que vivia com sua filha e neta em Blair, um pequeno vilarejo na Escócia. De acordo com os relatos históricos, Janet e sua família eram pobres e viviam na miséria. Em 1704, as autoridades locais começaram a receber denúncias de que Janet Orne e sua família estavam praticando bruxaria. Elas foram acusadas de fazer pactos com o diabo, causar doenças e mortes, e até mesmo de fazer tempestades. Janet e sua família foram presas e levadas para julgamento. O julgamento de Janet Orne foi rápido e implacável. Ela e sua família foram consideradas culpadas sem provas concretas e condenadas à morte. Em 1704, Janet foi queimada viva na frente de uma multidão em Blair. Sua filha e neta foram poupadas da pena de morte, mas foram banidas do vilarejo. Desde então, a lenda da bruxa de Blair tem sido contada e recontada através dos anos. Dizem que a alma de Janet Orne ainda assombra as ruas de Blair, buscando vingança contra aqueles que a condenaram. Algumas pessoas afirmam ter visto sua figura espectral andando pelas ruas à noite. Outros relatam ouvir seus gritos de dor e desespero. Alguns moradores de Blair afirmam que a bruxa ainda assombra a área e causando tempestades e outras desgraças. Há até mesmo histórias de pessoas que foram possuídas por ela e foram forçadas a cometer atos malignos. A lenda da bruxa de Blair continua a ser contada até hoje e é considerada uma das mais assustadoras de Scotland. Embora a história de Janet Orne e sua família seja triste e trágica, as lendas e histórias que surgiram a partir dela têm mantido sua memória viva. Ainda hoje, as pessoas visitam Blair para experimentar a sensação de medo e mistério que envolve a lenda da bruxa de Blair. É importante notar, no entanto, que as acusações de bruxaria no passado eram baseadas em superstições e medos, e muitas vezes resultavam em julgamentos injustos e execuções cruéis. A história de Janet Orne é um lembrete do quão perigoso pode ser o poder da ignorância e da intolerância. Enquanto continuamos a contar e compartilhar essas histórias assustadoras, é importante fazê-lo com respeito e compreensão da realidade trágica que as originou. E assim, a história chega ao fim. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de contá-la. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias, lendas e contos. A sua opinião é importante para nós e gostaríamos de saber o que você achou da história. Até a próxima história. Obrigado por assistir.